Olá pessoal, eu preparei nessa semana não atividades para vocês fazerem, mas as correções. Na primeira semana da quarentena eu passei a atividade sobre contos dramáticos, né? E nessa semana eu vou estar corrigindo as atividades. É uma série de vídeos onde vai ter para cada atividade um vídeo específico e você vai poder fazer a correção das atividades, ok? Essa aula foi proposta no dia 24 de março de 2020, né, com o título O Olhar do Narrador, onde vocês teriam que fazer a leitura de todas essas informações aqui, que eu imagino que vocês tenham lido, né? Vocês foram lendo todos esses textos e para iniciar a nossa atividade teríamos que ler esse conto A Orelha de Van Gogh. E essa leitura toda deve ter sido feita por vocês, né? Esse texto todo, eu já destaquei aqui alguns trechos que vai ser importante na hora da correção. E aí, depois de ter lido A Orelha de Van Gogh, de Moacir Scliar, eu acho que é assim que pronuncia, vocês teriam que responder essas questões aqui, que eu pretendo fazer de forma bem rápida, para que o vídeo não fique muito grande e vocês possam corrigindo o caderno de vocês. Questão de número 1. O que você imaginou antes da leitura por meio do título se confirmou no texto? Essa questão é de caráter pessoal, então você teria que responder o que você imaginou antes dessa leitura, através do título. Você deve ter imaginado como seria, né? Porque a gente sempre faz isso. Nós sempre, quando vamos ler alguma coisa, ou assistir a um filme, ou ver uma série, ou seja qual for o gênero textual, literário que a gente vai ler, o que nos prende primeiro é o título, né? A partir do título a gente começa a imaginar como deverá ser a história. É tanto que quando você vai assistir um filme, o que te atrai em primeiro lugar é o título. Depois vem o encarte, vem toda aquela imagem. No caso do livro, quando você lê um livro, você se apega primeiro ao título, para depois se apegar à capa, ou vice-versa, né? E aí é que você, na medida que for lendo aquele livro, você vai percebendo se existe uma relação entre o que você pensou com o que realmente está escrito naquele texto, né? Quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Moacir Scliar. Questão 3. Quem é o narrador do conto, isto é, quem conta a história? O filho do dono do pequeno armazém. Não é isso? A questão 4. O narrador do conto que você leu participa dos acontecimentos. Veja que aqui não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Aqui diz que o narrador do conto que você leu participa dos acontecimentos. Justifique. Então a possível resposta seria: participa do conto na forma de narrador, como se estivesse próximo ao acontecido. É isso? Copie o quadro abaixo no caderno e complete-o descrevendo algumas características das personagens. Então, nós vimos que as personagens daquele texto é o pai, a mãe e o credor. Né? Nesse caso, nós temos que verificar as características de cada um deles. Qual a característica do pai? Era um homem culto, inteligente, além de alegre, não concluíra os estudos. A mãe tinha escassa tolerância para com o que chamava de maluquices do pai. Veja, pessoal, que nessa característica do credor, no texto, mostra que os credores eram senhores enérgicos, né? E nesse, em particular, implacável. Né? Então é isso que eu quero que vocês escrevam. Então, uma das características do credor particularmente implacável. Questão de número 6. Conhecemos os personagens do conto por meio das impressões do narrador sobre elas. E quanto ao narrador, que características de sua personalidade você pode perceber? Justifique sua resposta. É calmo, detalhista, observador e fala dos acontecimentos do texto e sobre os personagens. É o filho do homem do armazém. Nessa resposta, pessoal, eu peço que vocês observem que existe uma característica especial desse narrador, que é a observação. Então, na aula que virá mais na frente, você irá conhecer os 3 tipos básicos de narrador, né? O narrador personagem, o narrador onisciente, o narrador observador. Nesse caso, você pode ter escrevido
que o narrador é calmo, detalhista, é observador e fala dos acontecimentos, né? Qualquer uma dessas alternativas aqui, dessas opções que eu dei aqui, poderia ser uma resposta. Veja a que mais se igualou àquilo que você escreveu no seu caderno, ok? Na questão 7, releia esse trecho. Vamos ler. Mas se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos, o destino o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Letra A. O que você compreende da expressão embate da existência? A palavra embate da existência pode ser colocada, pessoal, no sentido de sobrevivência. Quando você está fazendo aquele embate, quando você luta por uma sobrevivência, quando você busca vencer os obstáculos da vida para continuar vivendo, para continuar mantendo-se a salvo nesse mundo tão perigoso, né? E nesse caso, nós temos aqui a opção de lutar pela sobrevivência, criar maneiras de sobressair dos problemas, né? Tem um erro aqui, dos problemas. Na letra B, nesse trecho, o narrador parece opor duas formas de viver. Quais são essas formas de viver que estão em oposição? Mesmo sem dinheiro, esse homem conseguia ser alegre em meio a esse embate da existência, né? Nós podemos ver isso nesse trecho, né? Se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação, era um homem culto, além de alegre. Então, talvez essas seriam as duas formas de viver desse personagem. Oitavo. Sobre o espaço e tempo desse conto, responda as questões a seguir. Em que espaços se desenvolvem as ações narradas no conto? Ocorre no comércio e na casa do credor. Procure determinar em que período de tempo se deram essas ações. Nessa alternativa, vocês podem ter colocado que o período de tempo aconteceu quando o pai, estando no armazém, se dando conta da dívida, o pai providenciando uma solução e, em seguida, a concretização, a visita do pai à casa do credor. Mas eu vou dar uma resposta técnica. Nesse caso, o período de tempo em que ele ocorre geralmente é curto, tendo em vista as próprias características do conto. Eu coloquei aqui, gente, uma resposta mais técnica sobre o conto, onde nós sabemos que as narrativas de um conto é bastante curta e que o tempo que se decorre todos os acontecimentos é bastante pequeno. Então, uma das críticas principais desse texto é que se trata de um período bastante curto, né? O que vai caracterizar um conto. Beleza? Questão 9. No conto lido, há um conflito presente desde o primeiro parágrafo e é em torno dele que se desenvolve a narrativa. Qual é esse conflito? Podemos destacar pelo menos duas respostas. É o fato do pai do garoto, dono de um armazém, possuir uma dívida com seu credor, ou simplesmente escrever assim, um comerciante que estava endividado com o seu fornecedor, ok? Questão de número 10, sobre esse conflito, responda as questões. Que solução o pai encontra para resolvê-lo, ou para resolver esse conflito? Eu sugeri o seguinte, o pai tentou dar uma orelha falsa do Van Gogh para que o fornecedor perdoasse a sua dívida. Letra B. O pai teve sucesso no seu plano? Por quê? O pai não teve sucesso no plano, já que o fornecedor o expulsou de sua casa, pois certamente descobriu que a orelha era falsa, que não era do artista, ok? Letra C. Em sua opinião, por que isso aconteceu? Provavelmente porque a orelha dada não tinha o mesmo lado, direita ou esquerda, que a orelha do Van Gogh. Assim, o credor percebeu que era falsa. Então é isso, pessoal. Eu fiz um vídeo bastante rápido, colocando as respostas mais rápidas possíveis, né? Para que vocês pudessem acompanhar no caderno e verificar se há uma semelhança nas respostas. Claro que é apenas sugestões, cada um de vocês escreveram de forma individual, né?
de forma pessoal. Se por acaso as respostas não estão batendo, tente alinhar com o que está escrito aqui, porque essas respostas foram as que mais chegaram próximos ao que pediu a questão, ok? Fique atento. Nas próximas aulas iremos fazer as correções da segunda semana e da terceira semana, tá? Um beijo, um abraço.